eu só tenho hoje. Eu entendo que eu só tenho hoje, porque o ontem parece que é só um raro e um fragmento muito espaçado, sabe? Eu sinto que o ontem, ele existiu, me ensinou, me construiu até aqui, mas, ao mesmo tempo, eu precisava estar lá no ontem, entendeu? Presente no ontem. E se eu não estive, o que eu vivi? Bom, o vídeo de hoje é porque eu tô com insônia. E o vídeo de hoje, eu tô gravando assim como se, nossa, eu fizesse vídeo toda hora, né? A ideia é que eu não tenho um canal no YouTube, mas vou jogar esse vídeo lá e ficar conversando. E também acho que posso até jogar no meu Spotify ali, no meu podcast. E é isso, só uma conversa aberta. Bom, coisas que eu tenho feito, que tem me deixado muito feliz. Tô tentando olhar um pouco mais pra mim, cuidar um pouco mais de mim, porque passei por alguns processos que me atravessaram muito, assim, no sentido de me ensinar muitas coisas, mas também foram bem dolorosos e estou vivendo um processo de luto, não no sentido de que alguém morreu, mas luto de uma fase, de uma situação da vida. E o que eu tenho percebido é que é muito doloroso você saber que algo vai terminar, né? Uma fase da sua vida, um momento, você ter essa noção de que vai terminar, você saber quando vai terminar, é meio assustador, porque daí você começa, assim, é assustador, mas de certo modo também eu acho que é importante, porque daí quando você sabe que esse algo vai terminar, você começa a viver de forma mais intensa e de forma mais presente, pelo menos é o que eu tento fazer, assim, existe uma situação que vai acontecer, enfim, na minha vida, como na vida de todo mundo, algumas coisas a gente tem previsibilidade e outras coisas a gente não tem. Então isso eu tenho previsibilidade de que, daqui a um mês, essa coisa vai acontecer. Só que esse luto já tá vindo há alguns meses, então eu tô já sentindo muitas coisas, já há alguns meses. E o quanto é importante a gente entender, né, que como a gente sabe que algo vai terminar, né, por exemplo, quando eu sabia que eu ia mudar da cidade que eu tava pra cidade atual que eu tô, eu vivi mais intensamente aquela fase, sabe? Eu vivi mais aquele momento, eu aproveitei mais a cidade, eu fui em todos os parques que eu queria ir, eu pisei em todas as gramas que eu queria pisar. É uma coisa que eu gostava muito de fazer, era pisar na grama. Ai, loucura, mas eu gostava muito de pisar na grama. E então, assim, eu fiz tudo o que eu queria fazer de maneira intencional pra realmente lembrar e tá ali presente naquela fase. E aí hoje, vivendo novamente um luto de determinada coisa, e eu encaro como luto mesmo, como um processo de luto. Eu sei que eu tenho que estar presente, só que eu me vi fugindo dessa presença, sabe? E aí eu acho que talvez isso seja normal, mas na minha mente, o que eu começo a fazer? Quando eu não quero viver ou sentir determinada situação, eu começo a me encher de trabalho, eu começo a querer fazer coisas pra mim depois do trabalho e, tipo, ficar só isolada. Eu quero ficar sozinha, eu não quero ter interações com outras pessoas, eu me isolo. E isso é até estranho. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito expansiva, muito extrovertida, pelo menos na maioria do tempo, né? Mas em alguns momentos eu fico muito isolada, assim, eu me isolo, eu me escondo, eu me sinto um eremita. E até faz sentido, né, que eu comecei a acreditar muito em numerologia. Eu comecei a estudar algumas coisas dentro ali do meu mapa, dentro da numerologia, que faz muito sentido. Então, por exemplo, eu tenho um caminho de vida 7. O caminho de vida 7 são pessoas focadas, que precisam da espiritualidade, precisam do autoconhecimento, precisam se entender, precisam, por exemplo, do seu espaço, de estar sozinhos. Então eu passo muito tempo do meu dia sozinha, eu gosto de estar comigo, isso aí é muito complicado pra quem se relaciona comigo, porque, tipo, precisa entender essa minha individualidade. E eu sou muito bem também quando eu tô com alguém, eu realmente ali estou, né, inteira, né, no relacionamento eu tô ali de verdade. Mas eu preciso muito nesse momento sozinha. Então o que acontece nessa questão, né, a pessoa caminho 7. Uma pessoa caminho 7, quando ela não tem essas áreas da vida muito bem organizadas, elas simplesmente se dispersam, elas podem ir pro lado sombra, né, no sentido de ficar uma pessoa muito depressiva, de ficar muito mal, e foi o que aconteceu comigo há um tempo atrás. Então eu fiquei muito mal, eu fiquei muito numa down, assim, surreal. E eu tô numa fase muito de transformação, de trazer magia pra minha vida, trazer leveza, trazer criatividade, trazer cores. Então eu estou nesse momento do impulso criativo, dessa coisa da magia da criatividade vindo na minha vida. E aí pensando novamente, né, na numerologia, aí, né, pode ser que vamos falar que viagem,
Mas, dentro do meu mapa que eu tinha feito aqui, eu fiz num site, né? Mas dentro do meu mapa, eu não lembro exatamente o nome do mapa, mas não vou me aprofundar muito nisso, mas tem uma coisa que me pegou, que fala que o 22, ele é um número da criatividade, né? Da criação, da pessoa idealista, que idealiza muitas coisas, mas tem uma dificuldade de pôr em prática as coisas que idealiza. E aí casou muito, muito, muito com a minha personalidade isso, porque dentro do meu mapa tinha, tipo assim, uns 3, 22, até mais. E não é muito normal ter tantos 22 espalhados dentro desse mapa, né? E aí o que aconteceu? Eu tava vendo e eu falei, nossa, cara, faz muito sentido. E aí no dia exato que eu senti um impulso criativo muito grande, assim, de chorar, de ser uma coisa transcendental, que eu não sei nem explicar. Quando eu fui fazer o cálculo do número que dava ali na numerologia da data, né? Tipo assim, essa data, calculando tudo, dava exatamente o 22. E aí, eu tudo jogo no chat GPT ou qualquer IA pra perguntar significado, pra tentar entender, porque eu sou dessas. Eu uso muito a inteligência artificial como forma de autoconhecimento. Então, no geral, tudo que eu tô falando é autoconhecimento. Então, assim, voltando pro processo de luto, de finalização de coisas, de se esconder, de se guardar, de ser eremita, eu entendi durante esse processo de autoconhecimento de muitos anos que é o meu jeito. Tipo, ainda estou tentando me entender, aprender um pouco de mim, mas essa coisa é relativamente nova também, porque eu sempre gostei de estar no meio de pessoas, de estar fazendo as coisas, e hoje, talvez seja a maturidade também, né, que sou mais velha, mas enfim, é algo que eu acho que tá sendo muito legal aprender sobre mim. E também respeito os momentos que eu tô muito pra frente, imperativa, que eu quero estar com pessoas, que eu quero sair, que eu quero ficar em ambientes livres, porque eu amo a natureza também. Então eu respeito também esse momento. Mas, voltando pro luto, né? O TDAH tá batendo aqui. Voltando pro luto, o que eu sinto, né? Que eu me isolo demais. Então, eu sei que, tipo assim, eu preciso enfrentar algumas dores e aí eu fico me isolando. E assim, são muitos assuntos, eu vou acabar fazendo um vídeo muito grande, mas eu sinto também que eu precisava de ter um canal ou um espaço para me expressar um pouco mais, porque eu falo muito, eu gosto de me expressar. Eu acho que algo também que eu tenho tentado muito trazer pra minha vida, que é justamente o nome do meu podcast aqui no Spotify, né? Que é Eu Só Tenho o Hoje. E o Eu Só Tenho Hoje nasceu muito do desejo de estar presente, sabe? Do desejo de realmente viver com intensidade, desse autoconhecimento também, da filosofia estoica também, né, que é de você estar realmente ali, de você fazer as coisas com presença, com foco, com disciplina, mas, cara, assim, o que tem mudado muito na minha vida pensando nessa frase, e é uma frase que eu carrego tudo ali atrás, tá escrito, eu só tenho hoje, e na minha mente fica o tempo todo vindo essa frase, é que a gente precisa viver de verdade os momentos, sabe, e até com certeza eu vou falar de outro assunto aqui, né, mas pensando que a gente tá vivendo numa sociedade que tá todo mundo hiperconectado, tá todo mundo ali no celular o tempo inteiro, as pessoas não têm uma troca real, não conversam, cada um tá no seu próprio mundo. Eu tento ao máximo com as pessoas que eu estou presencialmente, até quando eu tenho, né, reuniões de trabalho, que eu preciso conversar com pessoas, eu tento estar presente, porque isso é muito importante. E eu acho que isso é muito humano também, de certo modo, sabe? Esse ano de 2026 eu comecei a trazer mais pra minha comunicação, mais essa coisa do estar presente, do sentir, do olho no olho, do estar com pessoas, e eu sinto essa falta de também me conectar de certo modo, sabe? Então, assim, eu só tenho hoje. Eu entendo que eu só tenho hoje, porque o ontem parece que é só um raro e um fragmento muito espaçado, sabe? Eu sinto que o ontem, ele existiu, me ensinou, me construiu até aqui, mas, ao mesmo tempo, eu precisava estar lá no ontem, entendeu? Presente no ontem. E se eu não estive, o que eu vivi? Então eu tento trazer esse pensamento pro hoje. Tipo, tenho que estar aqui, tenho que viver intensamente, tenho que estar realmente presente. Eu entro em muitas viagens, no sentido de muitas viagens mesmo. Eu fico pensando, cara, será que de algum modo, né, tudo isso que a gente vive, essa hiperconexão, essa coisa de várias redes sociais e tudo isso, né, TikTok, enfim, várias redes sociais, essa produção em massa de conteúdo, as pessoas virando criadores de conteúdo e falando e fazendo e tudo mais, será que tudo isso não é só um escapismo? Não é uma forma da gente sair de fato de quem somos, não olhar pra dentro da gente e a gente ficar o tempo todo buscando esses, né, de certo modo, esses alívios? E aí, como se fosse uma grande roda, uma grande Matrix mesmo, para que a gente não esteja presente em nós mesmos e que a cada momento a gente se sinta mais incompleto. Então eu sempre fico pensando nisso e tento sair desse sistema, desse algoritmo, e às vezes eu acabo retomando para isso. Eu sei que eu falei vários assuntos dispersos aqui, mas como eu falei, era um vídeo só pra falar, porque eu preciso falar.
Eu entendi também isso, que por ser uma pessoa criativa, uma pessoa que se comunica, se eu guardo muito, né, e eu não faço terapia, ponto, né, que é bem importante. E como eu guardo muito e eu sempre tô com muitas coisas na cabeça, se eu fico guardando muito, eu vou enlouquecer. Então, eu estou me pondo aqui como vulnerável, porque é uma vulnerabilidade você colocar um pouco da sua mente, do que você pensa pra fora e colocar pro outro, pra outras pessoas ouvirem, e isso não me deixa 100% confortável. Então eu me sinto muito corajosa em abrir a câmera e falar, né, e tá aqui, mas eu sinto também que eu preciso. E é isso. Então, assim, meus recados do vídeo. Se você estiver vivendo um processo, num resumo, né, tá vivendo algum processo de luto, de que algo na tua vida vai acabar, você sabe que vai acabar, viva intensamente, viva aquele momento, viva o hoje, viva com presença. E aí, é isso. E novamente, se conheça também, né? Outro recado, se conheça. Busque se entender. Acho que a numerologia é um caminho, mas se você não acredita nisso, tente ouvir você, tente entender quem é você, o que você gosta, o que você não gosta, o que você tolera, o que você não tolera, o que te faz bem, o que não faz, né? E você começa a definir ali o que entra ou não na sua vida. Hoje, com mais maturidade, algumas coisas não entram mais na minha vida. Pessoas não entram mais na minha vida. Situações, eu não permito mais. E por mais que me doa, né? Eu passei recentemente por uma situação que me doeu muito, de alguém que eu amo muito, mas que eu entendo que não cabe mais na minha vida. E é doloroso. Então, assim, às vezes a gente tem que tirar pessoas, né? Não, no meu caso, foi um familiar, né? A gente tem que tirar pessoas da nossa vida quando essas pessoas, elas ultrapassam o que a gente entende como certo, como, sabe, o normal da vida, cara. Então a pessoa te ofende, a pessoa te coloca sempre como você é o inimigo, você é o culpado, por causa de você tal situação vai acontecer. Isso é muito tóxico. Eu nem gosto muito da palavra tóxica, né? Porque somos pessoas, somos seres humanos, e eu sou uma pessoa que gosta de dialogar, de entender, de tentar melhorar. Mas quando a pessoa, ela não... Isso também é um luto, eu também tô vivendo esse luto, né? Dessa pessoa que saiu da minha vida. Mas assim, eu dialoguei, eu pedi perdão por muitas vezes, muitas falas. Eu errei também e reconheci meus erros. Eu fui atrás, eu tentei consertar. Mas até o momento que eu percebi que essa pessoa não quer consertar. Porque na mente dela, ela tá certa. E tudo bem, ela vai ficar com a mente dela. Uma hora que ela quiser conversar, eu vou estar aberta pra conversar. Porque eu sou essa pessoa. Mas às vezes não adianta muito ficar insistindo, sabe? Tem gente que é teimoso, que não reconhece o próprio erro, não quer melhoria. E tudo bem. E esse é um luto também que eu tô vivendo, né? Dessa relação, né, que acaba, que eu esperava muito, sendo bem honesta, eu esperava demais, e por anos eu tentei ser o meu melhor pra essa pessoa, né, pra esse familiar. E é isso. Então a gente tem que eu aprendi com toda essa situação, mesmo que me doa muito, que alguém que eu ame demais, essa pessoa, ela não me respeita, não me entende como ser humano, ultrapassa todos os meus limites. Ou ela saiu, ela decidiu sair da minha vida, porque eu não tolerei mais as coisas que ela fazia. Ela decidiu sair da minha vida, né, essa pessoa. Então, assim, a partir do momento que ela saiu, vida que segue. E eu também sou flexível se caso essa pessoa queira conversar, olha, eu realmente entendi que eu estou errada, me desculpe, vou respeitar seus limites, vamos tentar ter um convívio aqui normal por conta justamente do laço de familiaridade, né, de ser família. Beleza. Mas de resto, cada um com sua vida segue o baile, porque... é complicado, ser humano é complicado. E assim, uma amiga me disse, você romantiza muito as pessoas, você romantiza muito as situações. Talvez, realmente, eu acho que eu romantizo, acho que eu vejo mágica em tudo na vida. Chega até a ser bobo, sabe? Ai, que lindo, tá me ensinando algo. Nossa, é doloroso, mas tá me ensinando algo. Nossa, que incrível e maravilhoso, tô aqui tomando, mas tá me ensinando algo. Então, tem coisas que não dá, entendeu? Não dá, tem um limite, né? Eu demorei muito a entender limites. E você que tá ouvindo, se você também é como eu, que fica esperando tomar, naquele canto, até não aguentar mais, desculpa a expressão, mas que você aprenda que tudo tem realmente limite. Eu demorei pra aprender. E tudo bem, né? A gente tá aqui na Terra pra aprender. Eu falei, já são 4:30 da manhã. Gente, eu tô passando creme, por quê? Eu tô até falando. Boticário me patrocina. Esse creme é muito cheiroso, gente. Egeu. Ai, tô me sentindo blogueira. Ai, eu tô me sentindo blogueira mesmo. Nossa, como ela é blogueira. Nossa, ela é blogueira. Bom, é isso, gente. Uma ótima semana para todos. Beijos. Até mais.